noite, Boa noite, Caterine. Flávio. Tudo Coisa bem, boa, querido? finalmente, né? Finalmente, Finalmente conseguimos alinhar nosso que encontro. maravilha. Olha só, eu queria antes para passar para o pessoal um pouco do seu, antes de passar o seu currículo médico, eu queria passar o seu currículo familiar, né? Que um dia desses aí eu fiz uma aula que inclusive está publicada lá no YouTube sobre vacinação no prematuro com sua mãe, a doutora Socorro Martins, e você vem de uma árvore muito frondosa, né? Porque sua mãe é uma pediatra respeitadíssima no Brasil, na Paraíba, Obrigada, querido. digamos assim, é a líder aqui na Paraíba da área de vacinologia, de vacinas na pediatria, pioneira e é a quem todo mundo recorre pela capacidade técnica. Então, dela não podiam vir frutos melhores na área médica, né? Que é você e seu irmão também, Paulo, né? Paulo Martins, que é pediatra também, neonatologista. Paulo ainda está lá em Ribeirão, né? Ele está voltando agora em março. Olha aí. Então, esse povo foi para São Paulo. Poderia estar comandando São Paulo lá, os dois, mas é porque a terra é mais forte, né? A ligação com a terra não é brincadeira, não, né? Com certeza, nossos laços, nossas raízes são fortes. E a Pois é, gente então, tem é que trazer muita coisa de boa aqui para é Paraíba. verdade. E eu acho muito importante que a gente busque fazer com que a nossa terra cresça, né? A gente foi buscar conhecimento e vocês estão fazendo esse caminho de volta, trazendo tanta capacitação. Deixa eu só lhe apresentar aqui para o pessoal. Então, a doutora Caterine Martins é alergista e imunologista pela Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ela é professora de alergia e imunologia clínica na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Ela também é médica alergista lá do Hospital Universitário Alcides Carneiro, da UFCG, em Campina Grande. E é doutoranda na USP, São Paulo, onde ela conduz um projeto de pesquisa na área de anafilaxia à proteína do leite de vaca. Então, vejam que vocês estão tratando com um especialista na especialidade, né? Que é dentro da área de alergia, na alergia alimentar. A Catarina está estudando muito alergia à proteína do leite de vaca e esofagite eosinofílica, que inclusive, quando eu vi aqui você citar, além disso, ela é especialista pela ASBA, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Eu lembro que a doutora Caterine foi destaque, eu acho que foi em 2019, não foi, Caterine? Com um trabalho que ela apresentou junto com o grupo da USP no Congresso Americano de Alergia e Imunologia, não foi da Academia Americana. Foi. Então, assim, tenho certeza que vocês estão diante de um ser humano incrível, mas principalmente de uma grande cientista que nos orgulha aqui a Meu Paraíba, porque já é Deus. internacional, né? Internacional. Mas vamos lá, vamos lá. Imagina, Então, Flávio. vamos começar explicando um pouquinho para esse povo, né? Do básico. Vamos sair do básico para o mais complexo, né? Então, assim, eu acho que era importante explicar para o pessoal o que é alergia alimentar, porque na verdade a gente vai falar como eu falei até para antes, a gente vai falar de alergia à proteína do leite, mas a maioria dos conceitos que vão ser tratados valem com alguns detalhes para outras alergias alimentares, a outros alimentos. Mas explicar um pouquinho, né? Como é a alergia alimentar, como é que ela se dá, como é que ela se instala e quais são os tipos, né, de alergia alimentar, porque eu acho que a maior confusão que tem, né, é tentar estabelecer que tem alergia alimentar e qual é a alergia alimentar, qual é a síndrome clínica que aquela criança apresenta, porque parece que cada uma acaba apresentando digamos, como você bem colocou, um fenótipo, ou seja, ela vai apresentar um conjunto de sintomas, uma síndrome clínica que a gente precisa diferenciar para saber tratar e conhecer melhor. Vai em frente aí nesse ponto que eu sei que é meio longo. Perfeito. Bom, para a gente entender como é uma alergia alimentar, a gente precisa primeiro entender a situação fisiológica, ou seja, o normal, tá? O que é normal para a gente? A gente precisa conviver em harmonia com todas as proteínas do ambiente, não só aquilo que você inala, mas também aquilo que você come. Então, Flávio, quando a gente tem um processo de quebra de tolerância, e quando a gente fala de alergia alimentar, a gente tem uma quebra de tolerância para aquilo que a gente come, a gente tem uma ativação anômala do sistema imune
E essa ativação do sistema imune de maneira anormal é que vai desencadear a miríade, como você bem citou, de maneira perfeita, essa síndrome clínica, né? A gente tem jeitinhos diferentes da alergia alimentar se comportar. Então, a gente tem os vários fenótipos. O fenótipo de uma doença nada mais é da maneira que é o jeitinho como a doença se apresenta, tá? Então, isso é fenótipo. Então, quando a gente vai estudar alergia alimentar, hoje a gente se depara com múltiplos fenótipos. São múltiplos. Às vezes, o paciente com a PLV, ele pode apresentar um sinal e sintoma totalmente diferente de outro paciente que também tem a PLV. Isso porque os mecanismos imunológicos, eles que levam à alergia alimentar, eles são diferentes, né? Vocês escutam muito falar em alergia IgE mediada, alergia não mediada por IgE, e isso nada mais é do que mecanismos imunológicos diferentes causados por células diferentes. Então, já entrando nisso de fisiopatologia, que é o mecanismo pelo qual as doenças ocorrem, a alergia alimentar, ela classicamente se divide em 3 tipos diferentes. O primeiro e o mais conhecido é aquela alergia alimentar IgE mediada. Ela ativa um grupo de células que, quando a gente tem a quebra de tolerância e a gente ingere aquela proteína alimentar, que no nosso caso são as proteínas do leite, o meu sistema imune, ao invés de tolerar aquela proteína, o bebezinho vai, ingere a proteína do leite, ao invés do sistema imune somente olhar para aquela proteína e deixar a proteína seguir adiante, ele interpreta aquela proteína como se fosse um micro-organismo invasor, tá? Então, ele começa a ativar algumas células específicas do sistema imune de maneira bem anômala, e essa inflamação acaba liberando citocinas, que são mediadores químicos, que vão fazer a criança inchar a boquinha, inchar o olhinho, encher de manchinha pelo corpo que coça bastante, que chama urticária. E esse tipo de alergia IgE mediada, ele é característico porque acontece de forma rápida. Ele também é chamado de alergia imediata. Por quê? A principal célula que é ativada se chama mastócito. O mastócito, ele é ativado muito rapidamente quando você tem esse tipo de alergia, e ele libera um montão de mediador que é metabolizado rápido. Então, tão rápido a alergia ocorre, rapidamente ela some também. Então, já é uma dica. Às vezes a gente tem, na pediatria, nós temos uma prevalência muito alta de doenças exantemáticas da infância, que muitas vezes são confundidas com alergias alimentares. Então, aí está o pulo do gato. Por quê? Mastócito é uma célula super solidária. Ele tem um monte de receptor, que é um monte de botãozinho que liga a célula. E esses botãozinhos, eles são ativados nas infecções virais. Porque mastócito, ele não é uma célula somente da alergia. O mastócito também é recrutado quando a gente tem uma infecção e tem muito mastócito na pele. A pele é um verdadeiro órgão do sistema imune. Então, quando as crianças têm essas doenças exantemáticas, é muito comum eles terem urticária aguda junto. Só que é aquela urticária que geralmente dura um montão de tempo. Ela vai, volta, aí começa. Tira ovo, tira leite, tira trigo. E aí, a dica, a alergia alimentar, ela é fugaz. É como se eu desse um sopro no mastócito, ele desgranulasse, acabou. Se eu tirar a proteína alimentar, o sintoma tende a desaparecer ali, geralmente, 6, 12 horas. Já o estímulo viral, não. Aquele estímulo ali fica lá, a gente fica combatendo. Isso. Então, enquanto a gente fica combatendo a infecção, a gente fica tendo aquela urticária que às vezes vai e volta. Então, a alergia, esse primeiro fenótipo IgE mediado, essa é a carinha dele. É uma alergia que acontece rápido, tá? E muitas vezes pode ser grave. Por quê? Esse mastócito, ele infiltra tecido conjuntivo, ele também está nos vasinhos, tá? Os vasos, eles são canudinhos que transportam o sangue pelo nosso corpo, e quando a gente tem muito mastócito ativado ao mesmo tempo, quando é uma alergia grave, esses mastócitos, eles podem liberar muitas substâncias químicas, são citocinas, e mediadores que ficam dentro do mastócito, os mediadores químicos, principalmente a histamina. Quem nunca escutou falar de antialérgico, de antihistamínico, né? Ele tenta bloquear a ação da histamina. E quando a gente tem uma disseminação não só de histamina, mas de triptase, de outros mediadores de mastócito, a gente pode ter falta de ar, a gente pode ter a tão temida edema de partes moles, edema de glote, a gente pode ter broncoconstricção, porque a gente também tem liberação de leucotrienos nessas reações mais graves. E quando a gente tem essa reação
sistêmica, a gente dá o nome de anafilaxia para ela, que vocês também escutam muito falar. Então, essa alergia IgE mediada, esse jeitinho imediato de ser, ele pode ser também muito grave. O outro jeitinho é aquela alergia que os pediatras, ó, nota 10 em tratar, que raramente chega no alergista, porque cura rápido, que são as alergias não mediadas por IgE, e a representante principal desse grupo estão as proctocolites alérgicas. É aquele bebezinho saudável, que está crescendo bem, ganhando peso bem, e de repente tem o sangue nas fezes. Tá? Aquele sangue vermelho vivo que ajuda, que assusta a mãe, mas geralmente é um sangramento benigno. A maioria dos pediatras conduzem com maestria esse tipo de situação. O alérgeno principal realmente é o leite, mas às vezes a soja pode estar implicada, o ovo, tá? Então, essa proctocolite alérgica, que é classicamente caracterizada como esse é um grupo também, importante dizer, que é também chamado de uma alergia tardia. Por quê? Mexe com células diferentes daquela do mastócito. Mexe com as células do perfil TH2, que a gente chama. É mais mediado por linfócito. É uma célula que, quando a gente tem o estímulo da proteína alimentar, ela não chega na hora. Ela demora um pouquinho para acontecer. Então, por isso que ela não é tão rápida, né? Depois que a gente se expõe, demora ali 3, 4, 5 dias, tá? Então, nesse grupo também estão outras doenças, tá? Que elas ainda têm o mecanismo um pouco desconhecido. A gente não sabe se tem o pezinho totalmente na imunidade celular, mediada por células, porque alguns pacientes também têm sensibilização para IgE. Nesse grupo também está uma doença que o Flávio falou no comecinho, que eu estudo no meu doutorado, chamado esofagite eosinofílica. Na alergia, a gente tem, além do mastócito, uma célula super importante chamada eosinófilo. Na anafilaxia, a gente pode também ter recrutamento de eosinófilo na fase tardia da anafilaxia, mas nessa doença, esofagite eosinofílica, o que é que acontece? A gente tem uma infiltração dessas células, chamada eosinófilos, aqui para o nosso esôfago. Então, esses eosinófilos, dentro dele tem um monte de substância química, que quando esse eosinófilo ele desgranula, essas substâncias químicas, um exemplo delas é a peroxidase eosinofílica, elas são tóxicas para o tecido do esôfago. E com o tempo, esse esôfago inflamado, ele começa a diminuir, porque o esôfago é um tubinho, né, que passa o alimento. Ele pode evoluir com diminuição do lúmen, né, do espaçozinho pelo qual o alimento passa. A gente pode ter sintomas, a criança começa a ter dificuldade para deglutir, pode ter dificuldade, às vezes os sintomas na criança geralmente são mais sutis do que no adulto, né? Às vezes é uma criança que come devagarinho, é uma criança que engasga quando come, que tosse quando vai comer ela tosse. Disfagia, né? Isso, tem disfagia. Então, já vão vendo que já é outro tipo de fenótipo. Veja como é diferente, né? Já é um terceiro jeitinho diferente de ser que eu estou falando aqui. E muitos desses pacientes, apesar de ser uma doença que não tem preponderantemente o papel do mastócito da IgE, eles têm muitas doenças IgEs mediadas associadas, como alergias IgEs mediadas associadas, e também eles têm uma prevalência maior nesse grupo de pacientes de rinite, de asma, de dermatite atópica. Já que eu estou falando de dermatite atópica, também é um fenótipo que pode ser da alergia alimentar. Mas aí tem que ter muito, muito cuidado, porque a alergia alimentar, ela pode se manifestar como uma dermatite atópica, só que isso é muito raro. A gente não orienta a sair fazendo restrição alimentar em todo bebê com dermatite atópica. Eu vou falar mais sobre isso e do perigo de fazer isso lá na frente, né? Mas a dermatite atópica também pode ser mediada por células T, como esses pacientes podem ter sensibilização por IgE. Mas o fato deles terem, eu vou falar um pouquinho depois dessa célula IgE, o que é, terem sensibilização para IgE positiva, não indica que aquele é o causador da dermatite atópica. Então, a dermatite atópica pode ser um fenótipo, pode ser um jeitinho diferente da alergia alimentar, mas isso é bem mais raro. Aproximadamente apenas 30% das dermatites atópicas graves, o causador é o alimento. Então, tem que ter muito, muito cuidado, porque às vezes a gente vê, né, Flávio, na rotina, tanta criança fazendo restrição de alimento porque tem dermatite atópica, quando não precisava. E às Sei se vezes, na sua quando a prática criança você vê.
está naquela fase de 3, 4 meses, que é muito comum que o bebê apresente dermatite seborreica, que tem uma apresentação diferente da dermatite atópica. Aí chega mãe com dieta ultra restrita, bebê com um monte de... tomando já uma fórmula de aminoácidos, mas o básico que é tentar hidratar, tentar explicar a história natural de uma dermatite seborreica, quando seria o pensamento atópico, às vezes eu vejo que o pessoal às vezes não para fazer. Então, eu penso que ao mesmo tempo que a gente está tendo uma espécie de sensação de ter uma epidemia de alergia alimentar, a gente também está tendo o sobrediagnóstico de um lado para muitos desses quadros e o subdiagnóstico por outro para quadros importantes como FPAS, que é tratada FPAS. como uma gastroenterite, uma esofagite eosinofílica, que é um refluxo que não melhora, mas aí só trata o refluxo, mas não pensa na esofagite. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que talvez, sem dúvida, houve um aumento, né, de alergias alimentares, isso é claro, mas a gente não está tendo uma explosão, a gente está olhando mais para aqueles quadros e, às vezes, por olhar muito, a gente está encontrando talvez assim, diagnósticos em excesso também. Então, eu acho que no seu dia a dia aí, você pega muito paciente que você tem que dizer para ele, não, mas olha, eu acho que não é, a gente tem que pensar em diferente e tal. Então, eu acho que o pessoal precisa ter muito cuidado, principalmente na era da internet, onde eu vejo, às vezes eu vejo as conversas aí nos posts e existem claramente uma tendência para o diagnóstico. E a gente tem que ter muito cuidado, porque toda vez que a gente faz um diagnóstico de uma alergia alimentar, a gente vai fazer uma mudança, às vezes, alimentar que vai implicar e pode implicar em alteração nutricional importante numa fase crucial do bebê, da mãe, onde você pode até ter comprometimento cerebral, do desenvolvimento, se você tirar certos nutrientes da criança sem substituir ou sem fazer o manejo adequado, né? Então, é muito cuidado que o povo tem que ter com isso. Eu acho que a gente já entrou praticamente aqui na sinais, sintomas e as linhas gerais, porque você já assim, explicou mais ou menos isso. Eu acho que esse ponto aqui, para mim, é crucial. Toda vez que uma criança, um bebê de 1, 2, 3 meses de idade, apresenta muco nas fezes, é um sinal de alerta? Só o muco? Não, só o muco Explica não, esse Flávio. negócio aí. Ó, a gente tem que lembrar que o muco, na verdade, não tem que lembrar porque muita gente até não sabe. O muco, gente, ele faz parte da nossa imunidade inata. Ele faz parte das barreiras químicas, assim como o próprio ácido gástrico. Então, o muco, ele tem várias funções, tá? E no nosso intestino, uma das funções ele tá lá revestindo, por mais que você não veja, as fezes do seu bebê tem muco, mesmo que você não veja. Primeiro porque o muco, ele tá lá revestindo o seu trato gastrointestinal, e ele fica lá por quê? Porque se alguma bactéria ou algum outro patógeno tentar entrar no seu intestino, o muco vai e gruda na bactéria, é a primeira linha de defesa, não deixa ela entrar. Segundo, o muco é importante para fluidificar as fezes do bebê. Então, geralmente, o muco está lá presente para esse bebê não ter uma constipação, para essa criança não constipar. Terceiro, o muco, ele pode ser produzido por bactérias da nossa flora gastrointestinal. Quando a gente, de fato, tem um processo inflamatório, a gente pode ter um aumento da produção de muco, mas o oposto, não é porque aquele muco está lá presente de forma isolada que eu vou ter um processo inflamatório vigente. Outra dúvida que ocorre muito é, às vezes, o bebê APLV, a gente começa a restrição, melhora o sangramento e o bebê continua com muco e a gente fica naquela angústia de querer restringir ainda mais uma mãe, porque só quem faz dieta de restrição de leite sabe como que é difícil. Então, às vezes, o muco não melhora e fica nessa, vamos tirar soja, vamos tirar ovo. Então, só o muco persistente, gente, é normal. Às vezes, esses bebês que eles têm APLV, eles têm alterações na microbiota, que são várias bactérias, não só bactérias, mas a gente também tem funguinhos, a gente tem um monte de organismo vivo habitando o nosso corpo, que vai não só no nosso trato gastrointestinal, mas a gente tem esses micro-organismos no pulmão, na pele, que eles vivem não só de maneira harmoniosa, mas eles são importantes para manter o sistema imune funcionando ok, para não deixar o sistema imune quebrar a tolerância imunológica, para controlar, para enviar citocinas para esse sistema imune
ficar no status de tolerogênese. Quando a gente, às vezes, tem esses bebês, muitos deles, eles têm um processo de desbiose. Então, quando a gente tem essas bactérias boas, elas estão em números diminuídos e as bactérias que não são tão boas aumentam de volume, a gente tem uma alteração de muco nas fezes, só por desbiose, e não porque esse bebê está reagindo a outras proteínas alimentares. Então, tem também uma história que muita gente diz que o leite aumenta a viscosidade das secreções. Isso não tem evidência científica. Tem vários estudos que usaram leite e proteína do leite e proteína do soja. Eles botaram placebo, colocaram gostinho de menta. Não dava para saber o que era o quê. E não foi estatisticamente relevante essa sensação de aumento de muco, sabe? Então, isso aí está mais do que provado. Muita gente vem com umas histórias de propriedades inflamatórias do leite de via aérea. Então, isso não tem evidência científica. E o que é que preocupa? O Flávio falou uma coisa muito, muito importante. A gente tem a preocupação nutricional de estar tirando dieta, de estar tirando alimento da dieta sem necessidade, mas eu vou além. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês vão sempre lembrar de mim depois disso. Quem que é meu aluno, eles têm isso como um mantra na cabeça deles. Quando a gente restringe um alimento, gente, o sistema imunológico, ele tem que ser treinado. O sistema imunológico, ele é inteligente. A gente fala que ele tem cognição. Então, para a tolerância ela não ser quebrada, meu sistema imune ele precisa ficar olhando para aquela proteína. Por quê? O sistema imune é uma balança, o tempo todo, que tem que ficar em equilíbrio. O tempo todo eu tenho produção de IgE, que digamos que seja a célula do mal da alergia, tá? Eu tenho que estar produzindo, mas por que nem todo mundo tem alergia? Se você pegar esses estudos clinical trials, grandes cortes, 60% da população, até 50%, tem esses testes para alergia positivo e não tem reprodutibilidade clínica, não tem alergia. Por que isso não ocorre? Porque do outro lado, eu tenho mecanismos regulatórios. Eu tenho células do sistema imune, como por exemplo, os linfócitos T reguladores, que eles são responsáveis por produzir imunoglobulinas neutralizadoras, como IgG4, IgA, que elas vão competir com a IgE e não vão deixar aquele mastócito desgranular. Então, elas vão mantendo o estado de equilíbrio. Para que isso tudo funcione de maneira harmoniosa, eu preciso ter uma microbiota, eu preciso ter as bactérias ali saudáveis, eu preciso desde pequenininho ter hábitos saudáveis, que começam lá no parto, a gente vai conversar mais disso, né, lá em prevenção de alergia, mas eu preciso de uma microbiota saudável, um estilo de vida saudável, uma gestação que tenha tido comportamentos dessas gestantes que preservem essa microbiota, tá? Então, eu tenho que ter todo um sistema imunológico dentro de um microambiente que favoreça a tolerância. E microbiota aí é importantíssimo. Vitamina S da sujeira. Né, Flávio? E quando isso quebra, o que é que acontece? Num indivíduo normal, que faz esses testes alérgicos, muita gente fica pedindo teste alérgico, fica esses testes positivos, e fica tirando alimento. O que é que acontece? Quando eu tiro o alimento, o meu sistema imune, ele para de ter reconhecimento do antígeno. Ele para de produzir também célula regulatória. Então, se eu tiro aquele estímulo, eu fico só produzindo IgE. Por quê? Eu fico produzindo IgE. De 15 a 10 anos para cá, as evidências científicas vêm mostrando que a pele pode ser uma rota de sensibilização. E de maneira contrária, a rota oral, ela é uma rota tolerogênica. Então, se eu deixo de apresentar aquela proteína alimentar por uma rota tolerogênica, e essa criança continua deixa de comer o leite, mas ela tem contato com a mãe que usa hidratante com leite. O leite, ele está presente em tudo que você puder imaginar, e outras proteínas. Ele pode sensibilizar através da pele. Então, ele pode desenvolver muito, muito mais células inflamatórias e ele pode não ter capacidade de neutralizar mais. Então, quando você faz uma restrição alimentar desnecessária, aumenta-se o risco de você desenvolver uma alergia alimentar que você não tinha para aquela proteína que você começou a restringir. E o que é que a gente está vendo de evidência? Justamente esse grupo de paciente com dermatite atópica. Porque, às vezes, a gente, de fato, precisa fazer dieta de restrição na dermatite atópica e na esofagite eosinofílica, para descobrir o alérgeno. Existe uma estratégia de tratamento de investigação que precisa, mas a gente sempre tira e a gente coloca. Então, a gente tira e o que é que os estudos estão mostrando? Que nesse paciente que tem a pele inflamada, que a gente começa a tentar fazer dieta de restrição, várias crianças que a gente tirou, ele não tinha anafilaxia ao leite, não tinha reação IgE, mas a gente tirou para ver se melhorava a DDA. Quando a gente colocou de volta, ele evoluiu com reação IgE e grave, com anafilaxia. Então, isso vem sendo descrito em vários estudos
de clinical trials de dermatite atópica e desafagite eosinofílica. Então, a gente está um super alerta. Quando a gente briga para não tira leite da dieta, não tira ovo sem necessidade, além do risco nutricional, você pode estar expondo essa criança ao risco grave de uma alergia, né? Que eu falei de uma anafilaxia, E é muito aquele comum, jeitinho né, de ser bem Catarina? grave. É muito comum, Catarina, a gente pegar aquela paciente que chega com a lista do exame, né, do teste famoso, teste alérgico. Aí eu faço duas perguntas. Eu pergunto assim: o teste alérgico foi feito antes ou depois da consulta? É a primeira pergunta que eu faço. Quando responde antes, eu já fico preocupado, porque o antes é aquela história, é o teste alérgico de rotina, faz de tudo no mundo e depois passa lá no doutor. Aí passou lá no doutor. Aí tem lá uma cruz para abacaxi, outra cruz para banana, outra cruz para carne, outra para frango. Eu disse assim: qual foi o almoço de hoje? Aí disse: não, comeu carne, arroz com carne. Porque o senhor sabe, né? Não tem como tirar isso tudo, que eu não vou morrer. Se eu tirar isso tudo aí que tá, que deu positivo. E tomou, lanchou, comeu alguma fruta, comeu, doutor. Olha, diz aí que ele é alérgico a abacaxi, mas eu dei uma fatia de abacaxi. Eu disse: pois é, a senhora acabou de me provar que esse exame não vale nada nesse sentido, porque a gente só deve testar aquilo que a gente suspeita que tem sintomas ao ingerir. Se a senhora come camarão todo dia e deu um exame, duas cruzes para camarão, a senhora não é alérgica a camarão. Ela tem uma E muito pelo sensibilização, contrário, né? continue comendo. Porque se você deixar de Continue comer, seu comendo, sistema porque imune. se passar 3 ou 4 anos sem comer, quando comer é capaz de ter um choque anafilático. A gente tem que explicar isso para as pessoas. E talvez É, até isso hoje, né? A gente explica assim: por que os adultos têm tanta alergia a frutos do mar? Porque a gente não dá para criança pequena, não introduz. Então, assim, o pessoal precisa entender, e a gente vai falar sobre isso, né? Nessa questão de que a gente está entendendo hoje que o sistema imunológico ele é para ser desafiado com as proteínas estranhas naquele momento no início da vida da criança, com sujeira, com comida, com alérgeno, com tudo. E é quando a gente não faz isso que a gente está preparando lá na frente para a bomba estourar, porque ele quer aquele tá pronto naquele momento. Mas vamos passar para o seguinte ponto, né? Eu queria só saber assim, você falou muito bem na semana passada sobre a questão de proctocolite, né? E aí, já que a gente está falando de muco, eu queria saber na situação mais comum de hoje em dia, que é muco e sangue no bebê, né? Então, o bebê, ou só sangue, né? Ou aquelas fezes sanguinolentas no bebê. Qual é a visão hoje sobre isso? O que é que mudou, digamos assim, de 10 anos para cá, ou nos últimos anos que a gente está olhando diferente na proctocolite, por exemplo, ou existem propostas diferentes? então, Flávio, eu até postei recentemente lá no Instagram, um grupo italiano, ele propôs um manejo um pouco mais flexível do bebê que sangra, das hematoquesias no lactente, né? Então, a gente A internet parece que está um pouquinho lenta. Deixa eu ver aqui. Caiu. Vocês estão me vendo bem aí? Aqui a imagem tá boa, a minha estava, às vezes era a doutora Caterine que estava um pouquinho falhando. Para mim acontecia aqui, parece que a internet dela tá um pouquinho, acho, voltou. Então deixa eu tirar aqui. Vamos ver se ela vai conseguir voltar aí. Só a doutora que não, né? Mas vai voltar. voltei. É que esses negócios de Desculpa, internet mesmo. Flávio. Não, É que eu tô internet. aqui na praia, aí a conexão não é daquelas melhores. Mas vai dar certo.
Sim, aí Eu vou até continue aí. Onde você parou, que foi na história da muco e sangue. Esperar um pouquinho aí, pessoal. Porque como a doutora Caterine falou, onde ela está, parece que o sinal não está lá, essas coisas todas. Vou esperar um pouquinho. Acontece, internet é fogo, né? Eu acho que só dá certo porque eu só faço aqui em casa, do lado do roteador, aqui no meu bunker de estudos. Aí realmente não cai muito, mas talvez o dela aí é a questão da conexão. Vamos esperar um pouquinho. Voltou. Peraí, deixa eu botar ela aqui de novo. Vamos lá. Agora eu não tô. Deixa eu te achar aqui, Catarina, para eu ver aqui. Entrar ao vivo. Oh, pois bem, vamos continuar? Vamos, Voltamos? agora tá bom. Vamos lá. Vamos lá. O que, o que é que a gente tem, Flávio, para manejo da PLV atualmente, das proctocolites alérgicas, daquele bebezinho que está mamando, de repente está em aleitamento materno, inclusive sangra. O que é que a gente orienta? Se foi no seio materno e a mãe não deseja amamentar, a orientação é restrição de leite e derivados para a mãe. Contudo, às vezes a gente vê mãe lactantes que estão realizando dieta de restrição também sem necessidade. Porque se esse bebezinho ele tem um sintoma com a fórmula, se ele vinha mamando na mãe sem sintoma nenhum, e por um motivo precisou se iniciar a fórmula infantil, e ele sangra com a fórmula, essas mães poderiam, tá? Não precisa tirar, Normalmente, colocar a né? mãe em dieta de restrição, normalmente, tá? Geralmente, o que é que a gente faz? A proctocolite alérgica, o diagnóstico dela é clínico. Não existe participação de IgE aí. Quando a gente suspeita, a gente geralmente retira leite e derivados ou da mãe, se o bebê só estiver amamentando, ou coloca o bebê numa fórmula estritamente hidrolisada ou de aminoácido, tá bom? E a gente não pode esquecer de enfrentar, Flávio. O que é que a gente vê? O pessoal tira e nunca mais volta, essa proteína não enfrenta. A gente vê muitos quadros de sangramento, inclusive esse estudo italiano que eu citei lá no meu feed, ele mostra que ele faz um grupo, ele pega 20 pacientes, randomiza, ele coloca 20 bebezinhos em restrição e que sangraram, bebezinhos que sangraram, coloca restrição e coloca 20 bebezinhos sem restrição. A mãe continua comendo normalmente. E ele viu que não teve diferença na quantidade de dias que esse bebezinho sangrou, não foi estatisticamente relevante. Então, às vezes, os autores postulam, né, que ou ele desenvolveu tolerância nesse período de um mês, e aí ele observou por um mês, né? Então, eles propõem que você seja mais flexível antes de você considerar que aquele bebê tem uma alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, hoje em dia, é difícil você conseguir manter uma mãe. Vamos tentar esperar um mês esse bebê sangrar, mas a gente Difícil. tem. É difícil, mas a gente está tendo evidências científicas mostrando que pode ser possível. E por quê? Mas não é tão fácil tirar o leite da dieta, primeiro que não é. Segundo, que a gente tem o risco de restrição alimentar. A gente já tem alguns poucos estudos mostrando bebês com proctocolite alérgica, que quando a gente vai reintroduzir, tem reação IgE mediada, que ele não tinha. Nossa. Tanto que a orientação é: o que é considerado uma dieta de restrição longa? Não é 3 em 4 anos, é 3 meses. Se você fica cerca de 3 meses sem ter contato com a proteína, não sei se você pode ter feito switch de não alérgico para alérgico, né? Então, por isso que esse bebê é exatamente como você falou, tem que ter contato com
tem que ter estímulo imunológico certo, no momento certo, com as proteínas certas, tá? Então, qual é a janela imunológica do bebê? O bebê tem que ter contato com todas as proteínas mais alergênicas, que são leite, ovo, soja, trigo, frutos do mar, amendoim, as nuts em geral, castanhas e as milhares de nuts que a gente tem, das oleaginosas, até 1 ano e 3 meses de idade. Porque depois disso, a gente pode, ao apresentar esse alérgeno, a gente pode encaminhar para um caminho de quebra-tolerância ao invés de tolerância, tá? Então, claro que eu não vou estar dando, por exemplo, para um bebê de 1 mês de vida, amendoim, quando ele não tem nem habilidade, nem coordenação motora, né? Se bem que é interessante citar que nos Estados Unidos já tem orientação precoce de introdução de amendoim lá, tá? Porque introduzir amendoim de maneira precoce nos bebês a partir de 3 meses em lactente de risco mostrou que diminuiu o risco de alergia alimentar para amendoim. Contudo, a gente não pode extrapolar dados de uma população que é geneticamente diferente, que se alimenta diferente, para aqui para o Brasil. Aqui no Brasil não tem a orientação ainda de introdução muito precoce de alérgenos, né? A gente segue introduzir os alérgenos ali, 5, 6 meses de idade, tá? Mas não tão pequenininhos. Então, em termos de proctocolite, o que tem diferente vamos tentar ser um pouco mais flexível, vamos tentar observar de perto esse sangramento, ali 1 mês, porque pode ser que resolva. Deixa eu Vamos fazer tentar não restringir tanto a mãe. uma provocação filosófico-científica sobre isso, né? A gente, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo um monte de sintomas que a gente chama de funcionais do trato digestório no bebê, né? E aí talvez, será que a proctocolite naquele bebê, ali naquele momento, que é muito imaturo ainda, está recebendo estímulos de proteínas e de várias substâncias pela mãe, a proctocolite no bebê que está bem, que está evoluindo bem, que é fugaz, não seria uma ponta de um espectro mais severo dessa fingite, dessa distúrbio funcional? E talvez a gente não precisasse ser tão incisivo de suspeitar de alergia em todos. Talvez seja... Eu li o artigo e aí eu vi que os italianos talvez estejam... Do mesmo jeito que a gente fala de regurgitador feliz. Semana passada eu estava conversando com o Carol, falando que tem o chiador feliz, aparentemente é aquele chiador que vai bem, que ganha peso, que teve lá sua infecção viral e teve uma sensibilização da via aérea, do pulmão, e chiou naquele momento, mas não chia mais. Talvez a gente tenha aí uns lactentes sangradores felizes, assim, aquela coisa que é fugaz, né? E talvez a gente precise encarar e encontrar parâmetros clínicos para diferenciar esse do que de fato tem perfil, talvez com marcadores, histórico familiar, risco de alergia, porque tipo assim, aquele bebê que não tem nenhum risco de nada, família não é alérgica, gravidez ótima, mas teve lá um sangramento específico, sei lá se foi teve um esforço fecal ali, uma disquesia mais intensa naquele momento, e aí vem aquele desespero e aquele monte de exame de daqui a pouco já está fazendo fórmula de aminoácido, e a gente vê que às vezes esse bebê vai muito bem, obrigado, né? Tá todo mundo louco, que o bebê tá rindo, tá ganhando peso, sangrou ali um tiquinho e passou. Perfeito. Então talvez a gente chegue em algum momento de entender que talvez a desbiose seja o marcador básico, aliás, a fisiopatologia básica, e a gente precisa justamente diferenciar desbiose, disfunção intestinal de alergia em si, né? Para a gente não deixar essas crianças um tempão com essa marca, né? E aí talvez a diferença seja Exato. a provocação. Se você não provocar, você vai ficar com um diagnóstico eterno, né? Flávio, a taxa de alergia alimentar reportada pelos pais é cerca de 14%. Quando a gente vai ver o que realmente 5, né? após provocação, 1 a 3. 1 a 3? 1 a 3%. Então, assim, tem que fazer provocação. Tem que provocar. Então, tirou a proteína de 2 a 4 semanas, volta a proteína. Volta. A gente tem que fazer o bebê saber se é alergia ou não. Tá sangrando, e até assim, proteína, a gente vai entrar nessa conversa, né? Mas cada vez mais a gente vê influência, por exemplo, aquela mãe que fez uma dose inadvertida de antibiótico ali, fez o profilático, fez uma cesárea, tomou um antibiótico ali,
aí depois passaram o antibiótico por 14 dias, quando é um mês de vida, um mês e 15 dias, o bebê sangra. Será que essa desbiose não foi induzida por isso aí? A gente talvez tivesse um pouquinho mais de paciência para observar isso aí, né? Exato, Mas exato. é Já isso. tem vários estudos mostrando o uso de antibiótico na infância, tanto no período que o bebê, tanto na gestação, no período perinatal, quanto também nos 2 primeiros anos de vida, o uso de antibiótico associado com o maior risco da alergia alimentar. Então, você falou perfeitamente, né? Então, é um alerta, né? Sempre que a gente está usando antibiótico de uma maneira errada para uma infecção que é viral, você está expondo seu bebê, seu filho, a um risco maior de alergia alimentar. Então, pensem Aí eu nisso. queria que você falasse de dois sintomas englobados que são também muito comuns de serem reportados como diagnóstico, né? E a gente colocar um pouco na razão do que é mesmo, que é. O primeiro é o refluxo, né? A doença do refluxo, o quanto o refluxo fisiológico, a doença do refluxo, o refluxo oculto tem relação com a alergia alimentar à proteína do leite e vaca e os sintomas respiratórios. Porque, assim, é um tal de menino com o nariz escorrendo, é a PLV, que não é brincadeira, não. Demais. Então, vamos lá, Flávio. Essa questão do refluxo, apesar da gente não ter evidências científicas que suportem restrição, evidências científicas mostrando clinical trials, estudos clínicos randomizados, mostrando que refluxo é causado por APLV, o que é que a gente tem de evidência? A gente tem alguns estudos mostrando que naquelas crianças com refluxo grave, em que foi feita uma restrição e um enfrentamento, elas apresentaram na pH-metria uma maior frequência e refluxos mais longos, refluxos não ácidos e uma maior quantidade desses episódios. E também eram episódios mais prolongados, tá? Então, o Nastigan, que é um consenso europeu para tratamento de refluxo, ele preconiza que naquele bebê que ele tem doença do refluxo, né, aquele bebê que tem refluxo e sinais de alerta, que seu pediatra vai te orientar o que eles representam, esse bebê, e ele não melhorou com as medidas iniciais que o pediatra recomenda, o passo seguinte é fazer uma restrição por 4 a 6 semanas da proteína do leite, tá? E depois enfrentar, igual a proctocolite, tá? Então, baseado nisso, apesar da gente não ter um grupo controle aí, e a gente tem muitas críticas a esse tipo de conduta, porque os estudos eles são meio que enviesados, eles pecam em relação ao viés metodológico, porque a gente não tem grupo controle, né? Mas está lá um órgão de peso, o NASPGHAN, tá? Que é um consenso europeu, ele indica, tá? E qual foi o outro que você falou? Os Sintoma respiratórios. respiratório. Respiratório. O alimento, ele pode dar sintoma respiratório, Flávio? Pode, no contexto de uma anafilaxia. Lembra que eu falei quando a reação é muito grave, pode pegar vários órgãos do nosso corpo? Quando o paciente tem uma reação grave, a gente pode ter junto broncoespasmo, ele pode sibilar, pode chiar na hora, pode o nariz corizar, mas de forma isolada, só rinite, só asma. A causa não é leite, na maioria das vezes, tá? A causa, principalmente, se o bebezinho pequenininho é vírus, infecta e chia, né? Ou é uma criança atópica, é uma criança que tem uma asma, muito provavelmente. Aqui, o principal agente é as proteínas inalantes. Aquilo que você respira no ambiente, como ácaros, fungos, tá? Então, nada de ficar tirando proteína alimentar para tratar rinite, tá? Refluxo precisa ser feito de uma forma bem cautelosa. Cólica do lactente, constipação. Se você for olhar os guidelines, tem lá. Pode causar, mas não é para tornar a exceção uma regra, não é para Mas é generalizar, incomum, né? justamente pelo Exatamente. risco nutricional e imunológico de tirar. Apesar da gente ver na prática a exceção virando regra, e aí eu vou trazer para você, Flávio, um artigo que eu li hoje, que foi publicado no JAMA Pediatrics, que ele levanta uma crítica aos principais guidelines. É um assunto bem delicado de tocar, mas depois eu vou te mandar um artigo. Ele fez uma revisão sistemática dos 8 principais protocolos, que são esses guidelines, para tratar PLV no mundo. E ele viu que
Dos 77 autores, 81% tinham conflitos de interesses financeiros com as indústrias farmacêuticas de fórmula. Aí ele faz um paralelo, ele mostra nos 10 anos a quantidade de fórmula para a PLV, que são essas fórmulas densamente hidrolisadas de aminoácidos, e os autores vão atrás de fazer esse... Eu achei muito bacana. O estudo é só falando assim, sintomas comuns no lactente como diagnóstico da PLV. Então, ele traz essa questão da dermatite atópica, traz essa questão da cólica, traz a questão da constipação. É muito legal. E a gente fica... dos 9 estudos, Flávio, 3 tinham financiamento direto da indústria de fórmula. Então, assim, a gente que olha com olhar científico, até o NASPGHAN tinha lá conflito de interesse claro com a indústria de fórmula. Então, a gente fica... E vamos, temos que ter um olhar crítico até já para que é os para grandes tocar guidelines.